Então, pessoal, na aula retrasada nós trabalhamos ali sobre o ponto de vista e a produção dos mapas, né? Então, para a gente saber como que é feito um mapa, como que a gente pode observar ali uma paisagem e depois a gente colocar no mapa, né? Então, nós fizemos desse jeito. Eu expliquei isso para vocês. Aí nós temos lá a visão horizontal, que é os elementos da superfície terrestre que podem ser visualizados de frente, então a gente só consegue ver a frente. Visão oblíqua, que a gente tem um panorama maior da visão, da área da visão. E a visão vertical, que a gente vê uma parte de cima para baixo, tá? Do alto para baixo. Então, a gente vê como que está a paisagem. Vamos acordar, eu sei que está com sono. Aí, nós temos aqui uma representação da visão vertical, que é a mesma visão desse estádio de futebol. O que você, daí estava fazendo a pergunta, quais elementos da paisagem foram identificados na legenda? Então, os elementos da paisagem que foram identificados na legenda eram o quê? O estádio, as árvores, ruas, gramados e construções, tá? Então, eram esses elementos que estavam presentes na paisagem. Aí nós tínhamos uma atividade parecida. Nós temos uma fotografia, uma paisagem de uma parte do litoral brasileiro, e nós temos a planta dessa paisagem. Ó, observem a planta dela. Aí nós temos o quê? Vegetação rasteira, que é a parte bem clarinha, né? Aí aqui, mata ou árvores, que é essa parte verde, corrijam lá, quem não fez. Essa parte amarelinha, clara, é faixa de areia ou só areia, tá? A parte aqui, esse tom de azul, ou um verde água, ou um azulzinho clarinho, é o oceano. O cinza, ó, o que aqui o cinza representa? Construções, né? Então, o cinza é as construções. Esse cinza bem escurão, rochas. Esse verde com uma faixa, a rodovia, né, que já está. E esse amarelo com o verde também é as ruas. Então, essa é a legenda dessa imagem que está transformada em uma planta embaixo na representação. Alguém não conseguiu fazer essa? Ok. Então, daí a aula passada... Opa! Vamos ter que entrar. Ô, Léo. Estão vendo ali a... Continuando, pessoal. Aula passada foi explicado sobre representação em diferentes escalas. Então, só para recapitular, quanto maior a escala, tá? Nós temos uma área menor representada. E essa área menor, ela possui o quê? Mais detalhes. Conforme a escala vai aumentando, a área vai aumentando, a escala vai diminuindo e a área vai aumentando. E os detalhes vão diminuindo também, ó. Até chegar nessa escala aqui, que ela é menor. Uma área que está sendo representada é bem maior. E detalhes, nós conseguimos ver onde só tem as áreas de construção, né, da cidade de Brasília, cursos de rios,
é onde que tem essas pequenas matas, né? Preservação, tá? Então, nós temos ali a diferença. Maior escala, mais detalhes, menor área representada. Menor escala, menos detalhes, maior área representada, certo? Aí lá na página de vocês, página 376, nós tínhamos as atividades para serem feitas. Complete corretamente as frases com as palavras a seguir: maior, menores e detalhes. Então, quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis na imagem tornam-se menores. Ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes são mostrados. Estão conseguindo? Tá? Então, vou dar um tempinho ali para vocês. Primeiro, a gente coloca quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis na imagem tornam-se menores, ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes são mostrados. Aí nós temos lá exemplos de escala, que são escala gráfica e numérica. Tá? Aí nós temos 1 sobre 450 mil centímetros. Vai ser uma escala numérica. Aí temos um outro exemplo, escala gráfica. 0 a 50 quilômetros. É escala gráfica, porque olha como que ela está sendo representada. A cada 1 centímetro, nós temos 50 quilômetros representados. Tá? Então, uma escala gráfica. 1 para 840 mil centímetros. É escala numérica também. A cada 840 mil centímetros é representado em 1 centímetro. Aí nós temos aqui de 0 a 100 e 100 a 200 quilômetros. Tá? Ou seja, a cada 100 quilômetros é representado em 1 centímetro. Cada 100 quilômetros da realidade, nós representamos em 1 centímetro no mapa. Tá? Por mais que aqui tem 0, 100, 200, não será 200. Por quê? Não entrou no meu WhatsApp, sim, mãe, pelo computador. Sim. Tá? Quem está falando? Tá, pessoal? Aí, nós temos aqui uma escala gráfica que a cada 1 centímetro é representado 100 quilômetros, certo? Ok? Então, com sono, né, meu povo? Tô vendo as carinhas aqui de todo mundo com sono. Eu só não abro a minha tela porque eu tô com cara de saporto aqui. Tá? Então, mas vamos lá que nós temos que fazer mais atividade. Então, daí tinha lá, utilizando a régua, meça no mapa da página 375, a distância entre as cidades que estão no quadro abaixo. Depois de encontrar o valor em centímetros, calcule os espaços. Calcule no espaço abaixo a distância real aproximada em linha reta entre as cidades, de acordo com a escala do mapa. E aí, Olavo, tá com sono, Olavo? Não, porque eu tomei o cafezão. Ah, então tá bom. Aí nós temos lá, mapa da página 375, temos o estado de Minas Gerais, com algumas principais cidades. Beleza. Aí nós temos aqui embaixo a escala, a cada de 0 a 110 quilômetros, então, a cada 110 quilômetros é 1 centímetro no mapa, tá? Vamos calcular lá. Se vocês pegar a régua e traçar, primeira cidade, Januária e Juiz de Fora. Nós pegarmos aqui de Januária até Juiz de Fora, vai dar 6 centímetros. Então, vocês vão fazer 6 vezes 110, que vai ser igual a 660 quilômetros na realidade.
Então, esses 6 centímetros de distância que dá no mapa feito ali no imaginário, no mapa representado, na realidade eles são 660 quilômetros em linha reta, tá? Então, Januário a Juiz de Fora, a distância será 660 quilômetros. Poços de Caldas e Belo Horizonte. Poços de Caldas e Belo Horizonte. Feito lá a medição com a régua, deu 3 centímetros. Então, vocês vão fazer 3 vezes 110, que é igual a 330 quilômetros. Tá? Por quê? Porque no mapa que a gente tem, a representação dá 3 centímetros de distância. E na escala, cada 110 quilômetros representa 1 centímetro. Então, a gente faz esse cálculo, que é 330 quilômetros em linha reta a distância de Poços de Caldas e Belo Horizonte. Iturama e Teófilo Otoni. Iturama, Teófilo e Otoni são nos dois extremos leste e oeste, tá? Se nós traçarmos aqui com a régua, vai dar 8 centímetros. Aí é feito 8 vezes 110, que é igual a 880 quilômetros. Alguma dúvida referente a essa parte do conteúdo? Dúvida, vocês se pronunciem, tá? Podem ligar o áudio daí e falar, não entendi, professor. Aí nós temos outro mapa, o mapa do Mato Grosso e algumas cidades, tá? Então, vamos observar o mapa e responder as questões. Temos o mapa, aparece aqui a localização, né? A escala, que também a cada 110 quilômetros é representado em 1 centímetro. Cada centímetro desse mapa representa quantos quilômetros? Ó, cada centímetro representa 110 quilômetros. Em qual parte do mapa é possível obter essa informação? A informação, gente, que a gente obtém da representação no mapa é através da escala. Por quê? Porque todo mapa vai ter uma escala, tá? E essa escala ela vai dizer quantas vezes que foi diminuída em 1 centímetro. Então, aqui, a cada 110 quilômetros, representamos em 1 centímetro. Então, foi diminuída, olha quantas vezes foi diminuída para chegar num centímetro, tá? Então, aqui as informações que nós temos que a cada 110 quilômetros representa 1 centímetro, e o mapa a gente obtém a informação através da escala. Agora, nós temos que fazer qual? A letra B. Calcule a distância real aproximada em linha reta entre as cidades a seguir. Nós temos Rondonópolis e Campo Verde. Rondonópolis e Campo Verde. Traçamos uma reta aqui, dá 1 centímetro, tá? Aí será 110 quilômetros. 1 vezes 110, 110 quilômetros. Voltou ao normal, Helena? É Helena? É. Agora sim, prof, antes estava travando bastante. Mas agora tá normal. Tá. Aí nós temos lá Comodoro e Poconé. Comodoro e Poconé tem uma distância ali de 4 centímetros. Esses 4 centímetros equivalem a 440 quilômetros na realidade. Lembrando que todas essas realidades que nós temos aqui é em linha reta, tá? A distância é em linha reta, que a gente pega pela régua. Aí nós temos lá Comodoro e Sinop. Comodoro e Sinop, se nós colocarmos a régua, vai dar 4,5 centímetros de distância. Deixa eu só fazer aqui a conta para vocês. Daí vocês vão fazer como quando aparece assim, deu 4,5. Vocês vão colocar lá na calculadora de vocês. 4,5 vezes 110.
que aí dá 495 quilômetros. Tá? Então, a distância de Comodoro a Sinop é 495 quilômetros em linha reta. Sorriso e Cuiabá. Sorriso e Cuiabá. São 3 centímetros. Então, 330 quilômetros. Canarana e Apiacás. Ó, Canarana e Apiacás vai dar 6,5 centímetros. Tá? Vezes 110, 715. Canarana e Apiacás. A gente faz a conta, 6,5 centímetros de distância dos dois, vai dar 715 quilômetros. Ok? Todo mundo fez essa? Conseguiram? Tínhamos também a página 378 para responder, tá? Aí já vamos dar ali uma revisada desde o início ali, do que nós aprendemos lá no início do ano, dos pontos cardeais. Então, para podermos nos localizar e orientar na superfície terrestre, por exemplo, nós temos duas maneiras. Pelos pontos de referência, tá? E pelos pontos cardeais. Lembra dos pontos de referência quando nós estudamos, ainda quando estávamos em sala de aula, quando nós estávamos juntos? Como que era feito? E cada pessoa, que nem tem uma dúvida, aí fazia o quê? Falava aonde ficava aproximado. Ou seja, vamos dizer, eu quero ir na casa do professor Rafael. O professor Rafael mora perto lá da prefeitura municipal. Então, você vai saber automaticamente que o professor Rafael é um ponto de referência para chegar na casa do professor Rafael. Eu quero ir lá na casa do Olavo. E onde fica a casa do Olavo? A casa do Olavo fica próximo ao Fórum Novo. Aí nós vamos saber que o Olavo mora próximo ao Fórum Novo, tá? Então, isso são pontos de referência que nós podemos passar essa informação para alguém para chegar até o destino de origem. E também pelos pontos cardeais, que é uma forma também de se localizarmos. Quais são as direções desses pontos cardeais? Leste, oeste, norte e sul, tá? Que são os pontos cardeais. Como que nós podemos nos localizar pelos pontos cardeais? Pelo Sol, tá? Por que pelo Sol? Porque o Sol, ele sempre vai nascer na faixa leste, tá? Vai se apresentar na faixa leste e vai se despedir na faixa oeste. Então, nós sabemos que o leste sempre vai ser quando ele vai se apresentar. Então, a gente vê ali pela mão direita, tá? A tua frente sempre vai ser o norte e atrás vai ser o sul. Então, é uma forma também de nós estarmos tendo essa orientação, tá? As direções ali dos pontos cardeais. Ok? Tranquilo? Rafa, que chegou agora, tá tranquilo? Aí, nós temos lá os paralelos, são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre as representações do planeta, no sentido leste-oeste. Então, as longitudes. Os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetadas verticalmente nas representações da superfície da Terra, no sentido norte-sul, as latitudes, tá? Então, paralelos, longitudes, meridianos, latitudes. Beleza. Então, vamos lá. Qual é o principal paralelo que nós temos? Que é a linha do Equador, que ela divide hemisfério norte e hemisfério sul, tá? O principal meridiano que nós temos, meridiano de Greenwich. Isso, muito bem. Ele divide como o nosso planeta em hemisfério ocidental, oeste, hemisfério oriental, leste. Aí a próxima questão. O meridiano de Greenwich divide o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Tanto os globos terrestres
quanto os planisférios representam toda a superfície do nosso planeta, porém de maneiras diferentes. Uma representação cartográfica é constituída pelos seguintes elementos. Então, lembra lá de uma representação cartográfica, os elementos que nós possuímos em um mapa? É o quê? Título, legenda, escala, fonte e a rosa dos ventos, que é a orientação. Eles nos auxiliam a interpretar um mapa corretamente. Por que nós precisamos dessas informações? O título, a legenda, para nós sabermos do que se trata o mapa. O título vai falar do que é o mapa e a legenda ela vai falar as informações que nós temos presentes no mapa. A escala, olha a importância da escala, vai mostrar qual que é a representação, quantos quilômetros de representação nós temos a cada centímetro. A fonte é para sabermos aonde que está, ou da onde que foi tirado esse mapa. E a rosa dos ventos é a orientação, né? Nós precisamos da orientação para nos localizarmos no mapa. Certo, pessoal? Alguma dúvida referente a essa parte? Conseguiram fazer? Ligam ali os áudios e me falam. Prof, na rosa dos ventos eu coloquei orientação, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Então, eu vou retomar lá no início do nosso capítulo para relembrar vocês, tá? Nessa parte, representação em diferentes escalas, tranquilo. Que eu corrigi hoje, essas aqui. Tá bem fácil para a gente estar fazendo, tá? Vou retomar um pouquinho. Opa, foi demais. Vamos lá, representando as diferentes maneiras de representar a Terra, tá? Já fiz ali uma revisãozinha. Vamos falar sobre a orientação e a localização. Como temos ali os pontos de referência, que nem eu acabei de falar. Podemos dizer, mora ao lado da farmácia, na frente do posto de gasolina. Então, são fáceis acessos que nós temos para a representação, tá? Os pontos cardeais. Norte, leste, sul, oeste, certo? Ponto de referência, tá? Que a gente tem através ali do Sol, nós conseguimos nos auxiliar. Com a mão direita, vamos posicionar ao leste, com a mão esquerda, oeste, para frente, norte, atrás, sul, tá? Estamos lá na página 354. Essa é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela tem o quê? Os pontos cardeais. E temos os pontos colaterais, tá? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? Aí nós temos os pontos subcolaterais. Esses pontos subcolaterais eu não estarei cobrando na prova. Tá bom, gente? Então, vamos focar nos pontos cardeais e nos subcolaterais, certo? Cardeais, norte, sul, leste, oeste. Subcolaterais, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Tranquilinho? Helena? De boinha? Aí nós temos Ô, mãe, do nada
antes eu falei o contrário, tá, pessoal? Paralelos e latitudes, tá? Então, temos aí 10 minutinhos, vamos terminar aqui a aula, tá? Então, nós temos os paralelos e as latitudes, tá? São as linhas horizontais, elas vão de 0 a 90 graus, 0 a 90 graus, ok? E temos os meridianos e as longitudes, que são, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, dividindo o hemisfério em ocidental e hemisfério oriental. Ó, aqui divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, ó, e os meridianos ou longitudes, elas vão de 0 a 180 graus, que a gente fala aqui, ó, 0 a 180 graus, 0 a 180 graus. Eles envolvem o globo, que nem está mostrando aqui, ó. Hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Tá? E com os paralelos e os meridianos, nós podemos traçar o quê? As coordenadas geográficas, que elas se referem ao ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano. Observem aqui que nós temos um encontro de uma... Gente, vamos prestar atenção aqui, depois vocês não vão saber, tá? Nós temos uma coordenada geográfica, é onde que nós temos o encontro de um ponto, o ponto da cidade de São Paulo. Ela vai estar representando como? 23 graus sul, 46 graus oeste. Aí vocês vão me perguntar, mas por que sul e oeste? Aonde que está a cidade de São Paulo, ponto passando? Nós estamos no hemisfério ocidental. Aí a gente olha lá, tá, mas ele está no norte ou no sul? Está no hemisfério sul. Então, abaixo da linha do Equador é sul, acima da linha do Equador é norte. Tá? Para a direita, oriental, para a esquerda, ocidental. Aí, por isso que a gente representa a coordenada geográfica 23 graus sul, 46 graus oeste, tá? Que nem está representando no mapa. Por quê? Porque São Paulo está situado no hemisfério sul, tá? E hemisfério oeste, ou ocidental, desculpa. E hemisfério ocidental. Beleza? Porque, olha lá, 23 graus é a latitude, fica abaixo da linha do Equador, e 46 graus a oeste, meridiano de Greenwich. Do meridiano de Greenwich, que é a mesma coisa. Ponto 0, oeste. Ponto 0, leste. Tá, pessoal? Muitas vezes, quando nós vamos ver ali uma coordenada geográfica, o que acontece? Que às vezes vai aparecer W e E, em vez de aparecer O e L. Por quê? W é o west em inglês, tá? Então, muitas vezes, daí, em vez de aparecer o O, aparece o W. Mas eu vou trabalhar com vocês sempre na forma português, na língua portuguesa, para não confundir a cabeça de vocês, ok? Conseguiram entender aqui? Coordenada geográfica, relembrar? Aí nós tínhamos aqui, ó, os pontos para a gente... Ó, ponto 3 graus, 3 graus sul, 60 graus oeste. Ó, linha do Equador, 0. Manaus, aí que se deduz mais ou menos 3 graus. Sul, latitude, 60 graus, oeste, longitude. Ok? Aí nós temos ali as diferentes maneiras de apresentar o superfície terrestre. Nós temos os globos terrestres, que é uma maneira de representar, porém, nós não vemos numa totalidade. Por quê? Porque como o globo terrestre tem a forma de uma bola, uma forma redonda, nós conseguimos ver por partes.
E os planisférios. Planisférios é a representação da Terra, onde nós conseguimos ver uma totalidade, todos os continentes e oceanos. Aí temos lá os diferentes tipos de mapas, temos os mapas políticos, né, divisão política, cada estado é capital. Temos também mapas históricos ali, físicos, econômicos, daí tem a sua representação. Cada um tem a sua representação. Ah, mas como que eu vou saber? Através do título. Através do título você vai saber a informação que o mapa quer passar. Tá? Através da legenda, você vai ler o que está dentro do mapa. Ok? Ó, que nem nós temos aqui, produtos agrícolas, algodão, cacau, café, fruticultura, daí cada símbolo desse representa um produto agrícola, certo? Ou pecuária, né? Asininos, aves, bovinos, cada cabecinha dessa vai representar uma cultura. Tá bom, pessoal? Ó o mapa de Minas Gerais, relevo e hidrografia, que vai estar as altitudes em metros, que vai de 0 a 200 até acima de 800. Daí nós sabemos ali como que está representado. A hidrografia representada pelos rios, sempre representado por uma linha azul. Tá? Então, a gente tem aqui uma leitura do relevo e hidrografia do estado de Minas Gerais. Certo, minha gente? E essa parte que eu já expliquei hoje, então fica mais tranquilo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, antes de encerrar. Pessoal, quem tem a câmera, liga ali a câmera para mim. Ficou alguma dúvida referente a esse conteúdo? Podem ligar o áudio. Olha a pamonha. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo? Beleza, então.